Hora de conversar com Juliana Rosa, trazendo os principais destaques da economia, falando sobre ele toda segunda-feira pela manhã, Boletim Flocos. Brincadeira, gente, Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central e abordando, Ju, como sempre, né, dados da economia, falando de crescimento do Brasil e também projeções para inflação. Bom dia, Ju. Tudo bom, Carlinha? Não consigo Ótimo. olhar o relatório Focus sem lembrar de você e pensar em flocos. Então, é o nosso primeiro flocos do ano, né? Desde que eu voltei de férias. Vamos trazer um pouco esse panorama e o que se espera da economia em 2024, olhando essas projeções aqui do mercado financeiro. Bom dia, você ouvinte também. A gente tem aqui uma expectativa de crescimento que seria mais ou menos a metade do ano passado. O número oficial do ano passado ainda não saiu, mas os números apontam que o PIB do Brasil cresceu no ano passado 3%. O desse ano, a expectativa, pelas projeções divulgadas agora há pouco pelo Banco Central, a média aí do mercado financeiro, previsão de PIB crescendo 1,6%. Você tem aí uma preocupação do governo com uma redução de ritmo de crescimento, embora já tenham previsões apontando que a economia brasileira vai crescer mais na casa dos 2%, o governo fala em 2,5%. E a percepção é que esse crescimento ele vai ser mais sentido pela população do que foi o crescimento numericamente maior do ano passado. Por quê? Porque dos 3% do ano passado, mais de 60% foi por conta de vendas externas, então exportação. E agora, mais de 80% do PIB de 2024, a expectativa é que seja gerado por consumo interno. Com inflação menor, a gente tem aqui juros menores também, previsão que os juros caiam para 9% esse ano, a taxa Selic, reduzindo o custo de crédito, e também inflação cedendo mais uma vez para 3,86%. A inflação do ano passado fechou em 4,62. Então, a gente tem aí 3,86 esse ano, com inflação menor também contribuindo para o poder de compra do brasileiro. A questão, a discussão, Carlinha, ainda é o calcanhar de Aquiles do Brasil, que é sempre a questão fiscal, a questão das contas públicas. E a grande dúvida agora é que o presidente Lula não quer cortar gasto público, principalmente no PAC, nas obras de infraestrutura do país, do Minha Casa Minha Vida, de saneamento, para poder cumprir aquela meta do déficit zero. Então, o que se fala é basicamente que ninguém acha que essa meta vai ser cumprida, mas o que se coloca muito aqui a meta não vai ser cumprida, mas a discussão é como ela não será cumprida. Então, assim, que tipo de movimentação o governo vai fazer para poder ainda assim demonstrar que tem uma responsabilidade com as contas públicas. Carlinha, o último embate aí é a questão da desoneração da folha de pagamento, né? Eu conversei com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na sexta-feira à noite, e ele me disse que está ali irredutível. Ele diz que o governo vai ter que revogar a medida provisória e vai continuar com isso valendo, né? Essa desoneração de impostos para 17 setores que mais geram emprego no país, e que, se o governo quiser mudar, vai ter que enviar, segundo o Pacheco, um projeto de lei para que o Congresso discuta e vote a favor ou contra. Isso representaria um custo muito grande para o governo, em torno de 20 bilhões. Teria que enfiar no orçamento. E aí isso coloca um risco ainda maior do governo ter que cortar em outras coisas para poder respeitar a meta fiscal. Então, você tem aí essa semana, Carlinha, mais um embate grande em relação a esse debate fiscal, como é que a parte política e a parte econômica vão conseguir encontrar um meio termo, um meio do caminho, para que possa encaixar tanto essa preocupação, né, em medidas para estimular o crescimento e também, por outro lado, o equilíbrio fiscal, que é importante também para o crescimento, para manter o dólar baixo, né, os juros também em queda. Então, a dificuldade é equilibrar esses dois desejos, né, gastar mais e, ao mesmo tempo, escolher com o que se gasta. Né? É sempre um dilema, principalmente no governo,
Hein, Carlinha? Quando a gente pensa em equilibrar as contas, a primeira coisa que a gente faz é ver onde é que a gente pode cortar, né? Depois a gente pensa ali como é que se consegue receita extra e tal para poder ajudar a pagar as dívidas. O governo não, ele sempre pensa em aumentar receitas e a discussão de corte de gastos nunca está na mesa. E essa é a cobrança, né? Já que você tem que equilibrar as contas, tem que se falar também em redução de despesas. E a gente nunca ouve falar em redução naquela verba que é destinada para os partidos políticos, né? Enfim, isso é uma grande discussão. E a segunda-feira, né, Ju, como você disse, é um dia importantíssimo no que se refere à economia, porque a lei orçamentária anual, LOA, vai ser hoje, deve ser sancionada pelo presidente Lula depois de uma reunião com ministros, ministro Rui Costa, ministra Simone Tebet e ministro Alexandre Padilha. Essa reunião está marcada para as 9h30 da manhã e a assinatura, né, da aprovação aí da sanção da lei do orçamento está marcada para as 4h da tarde, tudo em Brasília, e a gente vai ficar de olho para acompanhar e certamente amanhã vai ter repercussão de tudo isso, porque muito provavelmente a gente deve ter alguns vetos, né, nessa O que sanção. se espera exatamente é que o presidente Lula vete um pedaço das emendas dos parlamentares.